CBN Esportes Campinas. Oferecimento Cortag, 30 anos, com você construindo o mundo. Apresentação Júlio Nascimento. 11h10. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas. Estamos iniciando mais uma edição do CBN Esportes nesta terça-feira, dia 9 de setembro de 2025. Vamos juntos até meio-dia, atualizando, trazendo todas as informações do time do seu coração. O Primavera iniciou muito bem a fase quartas de final com vitória contra a União São João, 4-0 no estádio Moisés Lucarelli. Agora, com a vantagem, o time volta a campo na próxima sexta-feira para conseguir a classificação à semifinal contra a União São João, jogo marcado para 7h30 da noite. E agora o destaque do Guarani, que já está de olho no Náutico. Sábado tem aflitos pela frente. Bom dia, e o primeiro destaque do Bugre, Antônio Lupi. Tudo bem, Júlio, bom dia pra você, bom dia pra quem acompanha o CBN Esportes desta terça-feira. O derby de número 211 já ficou no passado para o Guarani. A reapresentação do elenco aconteceu ontem e o foco agora é o Náutico, o próximo desafio do Alviverde no quadrangular decisivo da Série C. O jogo acontece sábado, 5 da tarde nos aflitos. A principal dúvida é em relação a Cicinho, que saiu machucado no fim do primeiro tempo e vai passar por avaliação e observado de perto pelo departamento médico. Se não tiver condições de jogo, Lucas Justen deve ser o titular na lateral direita. Tênis, as primeiras brasileiras que entraram em quadra na estreia do São Paulo Open são tenistas de gerações diferentes. Aos 18 anos, Nauane Silva enfrentou a compatriota Carolina Meligeni, de 29 anos, na rodada inicial do torneio feminino que está sendo disputado na capital paulista. É válido inclusive pelo WTA 250. A jogadora mais jovem levou vantagem e avançou às oitavas de final ontem à tarde. Naná venceu a adversária por 2-1 com parciais de 6-7, 6-2 e 6-0 e agora se prepara para encarar a argentina Solana Sierra, número 82 do mundo. E agora o destaque do futebol paulista, Gabriel Dudziak. Ainda sem os convocados para as seleções sul-americanas, mas com a expectativa de contar novamente com Memphis Depay, o Corinthians treina pela última vez antes de encarar o Atlético Paranaense na noite de amanhã, no jogo da volta das quartas de final da Copa do Brasil. Como venceu na ida fora de casa por 1-0, o alvinegro joga pelo empate na Neoquímica Arena. O Palmeiras teve o retorno do técnico Abel Ferreira aos treinamentos nesta segunda-feira, enquanto a equipe se prepara para encarar o Internacional no sábado. São Paulo e Santos se apresentam hoje para seguir nos preparativos para os jogos de domingo, também pelo Brasileirão. Série B, 3 jogos fecharam a 25ª rodada da competição ontem à noite. O Novo Horizontino empatou com o Atlético Goianiense em 1-1. O Cuiabá fez 1-0 no CRB e saltou para a 6ª colocação com 37 pontos. Em Goiânia, Vila Nova e Atlético ficaram no 1-1. E agora o destaque da Ponte Preta, Antônio Lupi. A Macaca, que começou bem o quadrangular decisivo, também já comemorou a vitória no clássico. Já pensa no Brusque, o próximo adversário da Alvinegra no quadrangular decisivo da Série C. A partida acontece domingo no estádio Moisés Lucarelli. O técnico Marcelo Fernandes já começou a preparação da equipe para o duelo contra a equipe quadricolor. Hoje tem seleção brasileira, quem tem mais destaques é Fábio Scheibe. Tudo bem, Fábio? Bom dia para você. Muito bom dia, Júlio Nascimento, bom dia, ouvinte CBN, é isso aí, jogando a mais de 4.000 metros de altura em El Alto, o técnico Carlo Ancelotti vai usar a partida como laboratório e para conhecer mais jogadores. O treinador, invicto no comando da seleção brasileira, deve fazer 9 mudanças na equipe que venceu o Chile na semana passada. Brasil e Bolívia se enfrentam às 8h30 da noite, horário de Brasília.
E agora o destaque da opinião com Carlos Eduardo de Freitas, o homem que gosta de dias que tem seleção brasileira em campo. Seleção, então, hoje, terçou, né? Pra você, Terçou, Júlio Nascimento. Bom dia a você, bom dia ouvinte CBN. Nas alturas, em mais de 4.000 metros. Como que respira? Meu Deus do céu. Mas existe vida pós-derby, né? A Ponte com a vitória, trabalhando com um pouco mais de tranquilidade, pelo menos dentro de campo, e visando um jogo duríssimo contra o Brusque, e a Ponte tentando aí, né, ultrapassar alguns obstáculos, que é principalmente o desempenho em casa, em que não foi nada formidável na primeira fase da Série C, e agora mais do que obrigação a vitória da Ponte sobre os catarinenses. E o Guarani tentando se reerguer. Um jogo dificílimo, complicado contra o favorito Náutico, mas o Bugre tem condições, tem força sim para sacudir o Limoeiro e fazer um bom jogo lá nos aflitos no próximo sábado. E Hélio dos Anjos, hein, já tá falando, já está bradando. É decisão para o Timbu. É isso aí. E agora eu quero convidar os nossos ouvintes aqui, né, para interagir e participar através do nosso WhatsApp 991869070. 991869070. Estamos no ar, hein, com trabalhos técnicos de Vami Bortoleto, comando de stream com Samela Dip. Apresentação Júlio Nascimento. 11h15. CBN Esportes Campinas. Bom dia pra você. Amanhã, tarde pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Trânsito. Oferecimento Progresso. Agende sua visita progressoparavocê.com.br. Informações do trânsito com Thaís Azevedo. Bom dia para você, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio. Bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, quem segue pela Princesa do Oeste ainda reduz a velocidade ali na chegada ao viaduto Laurão, no sentido Vila Lemos, trânsito livre. A Norte Sul tem excesso de veículos da Rua Engenheiro Carlos Stevenson até a Rua Barreto Leme ali, isso sentido Taquaral. No sentido oposto, excesso de veículos na saída da Orozimbo Maia. A Júlio Prestes tem trânsito carregado nos dois sentidos, próximo ao Balão do Bela Vista. Quem segue pela Orozimbo perde tempo pela pista da direita, da Rua Maria Monteiro até a Avenida Francisco Glicério. E no sentido oposto, sentido Norte-Sul, na saída da Avenida Anchieta. Júlio. Obrigado, Thaís, pelas informações. A Thaís volta aqui na programação da CBN, agora 11h18. Participe do 14º Encontro Nacional da Mulher Contabilista, de 24 a 26 de setembro em Natal. Mais informações pelo site cfc.org.br. A Corrida Integração completa 40 anos e você não pode ficar de fora dessa festa, né? Escolha a sua modalidade, caminhada 5 quilômetros, 10 ou encare o 21, a meia maratona, além da Corrida Kids. Acesse corridaintegração.com.br e garanta seu lugar na maior corrida do interior. A Corrida Integração promete a melhor experiência em corrida de rua. Corrida Integração é tempo de voar. Oferecimento Colégio Oficina, conhecimento ao infinito e além. Covabra, o supermercado do bem-estar. Unimed Campinas, entende você como ninguém. Neofórmula, manipulação personalizada, tecnologia avançada. Mr. Mix Sorvetes, o sabor incomparável. Iguatemi Campinas, 45 anos construindo memórias, conquistando gerações.
Gente que está acompanhando o YouTube da CBN Campinas, eu sou Felipe Pereira e quero fazer um convite a você. De segunda a sexta, das 6 às 9 da manhã, eu tô aqui com vocês no Jornal da CBN, no Dial, em 99,1 FM, para contar as notícias do trânsito e também as principais informações aqui da nossa região. Fique ligado com a gente e você participa pelo nosso WhatsApp 99186-9070. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Onze horas e 21 minutos, estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes. Deixa eu já atender a galera que está digitando, escrevendo, mandando pensando mensagem. também, né? Pensando no que vai mandar. Você não estava errado. É isso. Então, você pode mandar a sua mensagem ou participar através das nossas redes sociais. 99186-9070. 99186-9070. O Guarani deu sorte. Se não fosse o Gé, poderíamos ter visto uma goleada no derby. Manda aqui o Henrique. Obrigado pela sua participação, Henrique. O Fernando, qual a conta que o Guarani precisa para subir? Acho que ele é muito cedo, né? Dos times que perderam o primeiro jogo, são 5 que perderam em casa desde 2020 a primeira partida. Desses 5, um subiu. Foi o Vila Nova em 2020, sendo campeão, hein? O Tigrão. Então, em 2020, o Vila Nova também perdeu o primeiro jogo em casa, conseguiu o acesso e o título. Os outros 4 ficaram pelo caminho. Mas acho que o mais importante para o Guarani nesse momento, até porque o grupo pontuou, né? A Ponte e o Náutico estão com 3 pontos, é não adiar a reabilitação. Vai ter que beliscar ponto. Sim. Ou pontos contra, de preferência pontos, mas no mínimo ponto nos aflitos. Eu acho que a próxima rodada vai começar a definir assim alguns trajetos, né, dentro da Série C. Por exemplo, se Náutico e Ponte Preta vencerem, já fica um caminho mais tortuoso para Guarani e Brusque. Agora, se houver uma vitória do Guarani, por exemplo, e até um empate entre Ponte Preta e Brusque, o campeonato já fica bem mais equilibrado. Eu acho que a partir dessa segunda rodada muita coisa não vai ser definida, mas vai poder clarear. Muita coisa pode clarear aí com relação ao futuro. Vai clarear. Nossa, bom dia, Lupe, JN, Fábio, Lupe, Carlão. Falou Lupe 2 vezes, né? Tamo junto, Charonal. Carlão, você aprova a chegada do Bilal Brahimi no Santos? Você viu só, cara? Para o Santos decolar. Era o que faltava, realmente, o Bilal Brahimi. Ontem a gente até falava no Arena, né? Com certeza o nome esportivo dele, porque a 5ª série no Brasil, ela reina, né? Então o nome esportivo dele vai ser Brahimi, né? Não vão usar o Bilal, não vão usar, eu tenho certeza disso. Foi igual aquele jogador do São Paulo lá, que quase desembarcou. O Milton? Então. Eu tenho certeza que o nome dele seria Milton. Não. Não fala o sobrenome. Todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe. Que virou meme. Mas é o Santos, né? Abrindo os cofres para tentar sair de uma situação complicada. Mas é Brahimi, gente. Não vai ser Bilal Brahimi, não. O Rodrigo Pulpo tá perguntando pra ti aqui, Fábio Chaib. Tá na escuta aí, Fábio? O que você espera do jogo da seleção contra a Bolívia? É difícil avaliar, né? É difícil, umas condições. Não, as condições tão diferentes do normal, né? O Brasil joga lá em El Alto, diferentemente de La Paz, que gera 3.600 metros de altura. El Alto, o município de El Alto, tem 4.100.
o técnico Carlo Ancelotti vai usar justamente esse jogo para fazer algumas mudanças, conhecer alguns jogadores do time que iniciou a partida contra o Chile, 9 mudanças, né? Iriam ser 8, mas o Wesley acabou se machucando ontem também, então o Brasil faz 9 mudanças, mantém apenas o Alisson e o Bruno Guimarães, e muita expectativa no trio de ataque, né? Com o Richarlison voltando a ter oportunidade na seleção brasileira, o estreante Samuel Lino, do Flamengo também, e o Luiz Henrique, que entrou muito bem na semana passada, com muita moral, pegou moral com o Carlo Ancelotti. Brasil já classificado a Bolívia faz uma decisão contra o Brasil. Se por um lado o Brasil está classificado, a Bolívia quer muita vitória para conseguir uma vaga na repescagem, né? Vai ter que usar a repescagem para se classificar para o Mundial. A Bolívia fazendo uma verdadeira decisão nesta noite. Você sabe que a cidade de El Alto é a segunda maior cidade da Bolívia, né? Eu não sabia disso. A segunda tem 885 mil habitantes, segundo o último censo que foi realizado na Bolívia em 2024. Então fica aí também uma curiosidade. 4 mil metros. É muito alto, hein? É muita coisa. Inclusive, Carlão, aqui ó, o Emerson Dias tá dizendo que os reservas de luxo do Dom Carlo, eles vão querer mostrar serviço. Então ele tá confiante hoje numa goleada. Eu tenho algumas expectativas. O Luiz Henrique deixou uma ótima impressão contra o Chile. É um cara que dá para se pensar em titularidade com relação ao Mundial. Samuel Lino chegou e tomou conta no Flamengo e hoje ganha uma grande oportunidade. Lucas Paquetá agora com muitos, né, aliviou aí o peso nas costas em virtude de tudo que vinha passando lá na Inglaterra. Hoje assume também essa titularidade. Eu não sei, cara, o Richarlison, você não me convence, mesmo sendo de Copa do Mundo, teve um início até legal na Premier League com a camisa do Tottenham, mas não sei, não tá, é um jogador que ainda não me convenceu com relação a uma titularidade de seleção brasileira. Muito bom, mais participações aqui. Se der empate entre Guarani e Náutico e a Ponte vencer, a Ponte consegue subir com 10, acho que é isso que tá querendo dizer o Wilson. Se der empate entre Guarani e Náutico e a Ponte vencer, com 10 sobe. Mas 10 quem? Ponte ou Guarani ou pra qualquer um? É o Wilson mandando mensagem aqui. Acho que ele tá dizendo o recorte do grupo, né, Wilson? Acho que é isso, né? O recorte do grupo ali fica com 10 pontos. 11 é 100% garantido. Todo mundo que chegou em 11 subiu. 10 foram 3 times que subiram. 7 subiram com 9. E... 1 com 7. 1 com 7, que é o Operário 2023. Foi a única vez que um time com menos de 8 pontos subiu. Então, e me parece ter sido mais a exceção do que uma regra, sim, né? Essa campanha do Operário. E o Operário, ele ficou com 7 pontos, mesma pontuação do São Bernardo, que também ficou com 7. E o Operário só subiu nos critérios de desempate, não foi nem vitórias e nem... Foi gols marcados. Porque o primeiro é vitória, depois é saldo de gols, depois... gols marcados. No terceiro critério de desempate que acabou culminando com o acesso do Fantasma. E você ficar mais um ano na Série C por causa de um terceiro critério de desempate. Uma bola na trave, aquela bola bandida, né? O Jaguarezão. Deu um zinabre. Se o Guarani jogar esse futebol que beira o ridículo, não ganha um jogo na fase final. Tem um ponto, né, Fábio, que o Guarani vai precisar melhorar muito o seu rendimento, que é a questão dos 5 jogos restantes, 3 são fora de casa e 2 no brinco, né? Então o Guarani vai ter que melhorar esse desempenho para beliscar esses pontos fora também, né? Recuperar esses pontos que acabou perdendo em casa, né? A gente fala muito sobre o clássico, sobre o derby, mas pensando friamente, foram 3 pontos que deixou nessa largada aí no início da segunda fase, jogando em casa. Agora enfrenta um time muito difícil, o Náutico, mas não é impossível ganhar lá, não. O Náutico está fazendo boa campanha, mas o Guarani tem que jogar a vida nessa decisão aí, porque, como a gente falou anteriormente, caso perca para o Náutico e a Ponte Preta, que foi a ganhadora do Clássico, também vence, a distância aumenta bastante. Para recuperarem apenas 4 jogos vai ficar muito complicado. Então o Guarani tem que ir decidido realmente para vencer essa partida, Juliano. Carlão, você está convencido em uma possível titularidade de Richarlison na seleção? O Renato Alves fazendo uma pergunta séria, né? O que é muito incomum. Richarlison ou Pombo, né? Mas eu não sei se é séria não, porque eu acabei de criticar o Richarlison como titular, não sei se é séria a pergunta do Renatinho, não. Mas eu não sou fã do Richarlison, não. Acho que para a seleção brasileira
Tudo bem que a safra é uma safra complicada, não só do futebol brasileiro, mas a safra mundial. Mas eu não vejo o Richarlison como um titular de seleção brasileira, principalmente numa Copa do Mundo. O Pedro, que ainda não teve uma oportunidade mais clara com a seleção brasileira, eu acho que é mais jogador que o Richarlison, mesmo o Pedro jogando no Brasil. Maravilha. Aliás, professor Carlo Ancelotti... Ele falou a respeito sobre essa situação, Júlio, de jogar a mais de 4.000 metros de altitude. Pela primeira vez ele vai sentir essa experiência como treinador e ele falou justamente sobre isso e as mudanças que pode ocasionar na formação titular do Brasil, que enfrenta a Bolívia às 8h30 da noite. A ideia que tenho é mudar um pouco, não só os jogadores, agora estamos treinando, evaluando o cansancio dos jogadores, depois temos que considerar que tem uma componente que temos que evaluar. Isso pode mudar a estratégia do jogo, obviamente. Estou buscando informações para jogadores que han jogado aí, mas eu não tenho muita experiência nisso. Só uma vez, em 86, joguei o Mundial. Pero temos que considerar que o equipo nacional de Brasil jogou aí muitas vezes e muitas pessoas que trabalham agora aqui têm experiência, os médicos, os físicos, os jogadores. Então, não é nada novo para o equipo nacional. Pode ser para mim, então eu tenho que confiar nas pessoas que têm mais informação que eu. E a ideia que temos mudar um pouco a estratégia, sim, e também alguns jogadores. Que isso, hein? Já o português dele já tá bem melhor do que a coletiva de apresentação. E ele fala vários idiomas, né? A saída, a válvula de escape dele pra pensar a frase... Ele vai ficar irritado. Para, Lupe, isso aí. Mas é sério, é sério. Ele fica... Fala, Fábio, fala. O Brasil que não está em El Alto ainda. El Alto que é do lado de La Paz, né? São 12 quilômetros de distância, mas o Brasil está em Santa Cruz de la Serra, faz essa preparação por lá, uma cidade que é a nível do mar, e depois vai para El Alto apenas 3 horas antes da partida, que é uma exigência da Conmebol também, o time chegar 3 horas antes no lugar do confronto. Bom dia. Jogar futebol a 4.100 metros de altitude, não podemos esperar nada do desempenho dos jogadores. É o Ney do Jardim Nova Europa. Júlio falou que o Brasil está então baixo, está em alto. Bom dia, Júlio. Vocês sabem informações sobre ingresso do jogo da Ponte? Todos os jogos é um perrengue para entrar. Por que não abrir portões 3 horas antes do jogo? Luiz Rosa tá mandando aqui. Vou repassar esse recado aqui pra galera lá do TC10, da organização, né, Luiz? De repente, uma forma aí, o que a Ponte puder fazer, né, para facilitar a ida do torcedor, certamente ela vai se propor também. O horário não é bom não, né? Não é um domingo, mas né, aquela preguiçola, né? Mas é quadrangular final, né? Domingo é quadrangular 7 final. da noite, pra mim já... E esse é um jogo que a Ponte, se vencer, ela encaminha uma situação muito boa. Então acho que a torcida, mesmo com horário ruim, tem que mobilizar. 11 horas e 32 minutos. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. Terça-feira, 9 de setembro de 2025. O Brasil planeja uma aproximação com o Canadá depois de estabelecer uma nova relação com o México. A partir de amanhã, a Apex Brasil, o Itamaraty e o Ministério do Desenvolvimento vão liderar uma missão empresarial na cidade de Toronto. A ideia é fortalecer o comércio entre os dois países diante do tarifaço do presidente Donald Trump. Um recente estudo da Apex Brasil apontou o mercado canadense como estratégico para a exportação de itens brasileiros como ligas de aço, mármore, avião e castanha do Pará.
A primeira turma do Supremo Tribunal Federal retomou nesta manhã o julgamento que pode condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro a mais de 40 anos de prisão por tentativa de golpe. O ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, votou pela manutenção da delação do ex-ajudante de ordens da presidência Mauro Cid. Até a sexta-feira, também se manifestarão Flávio Dino, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin. O Banco Central informou que ainda há mais de 10 bilhões e meio de reais esquecidos pelos clientes nas instituições financeiras. O balanço considera valores registrados até julho. Segundo o BC, foram devolvidos até agora 11 bilhões e 300 milhões. O Ministério da Fazenda informou que não existe prazo para os clientes resgatarem os valores esquecidos. E o Brasil joga hoje contra a Bolívia, às 8h30 da noite, na maior altitude já enfrentada pela seleção masculina de futebol. A partida é válida pela última rodada das eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo e será em El Alto, a 4.150 metros acima do nível do mar. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h35, estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes para falar agora sobre o futebol de Campinas. Guarani e Ponte Preta em preparação aí para próxima rodada do quadrangular final. Sabadão já tem Bugre em campo contra o Náutico. Como é que chega esse Guarani dentro de campo, hein, Lupi? Primeiro, tentar esquecer tudo que aconteceu no último jogo, né? Claro, pegar aí os erros que foram detectados. O Guarani tem toda uma equipe, né, que filma os jogos, então estudar o que não encaixou no jogo do Guarani para melhorar visando esse compromisso contra o Náutico. Claro que a estratégia de jogo provavelmente vai ser diferente, até porque vai jogar como visitante, vai enfrentar um estádio lotado, porque a torcida do Náutico está empolgada com a campanha do Timbu, então tudo isso começa a ser trabalhado pelo técnico Matheus Costa, até para que o Guarani consiga essa reabilitação e conquistar pontos importantes para conseguir o objetivo, que é o acesso para a Série B do ano que vem. O trabalho começou ontem, reapresentação do elenco após a derrota para a Ponte Preta, e tem um detalhe importante que é em relação ao Cicinho, Júlio. O Cicinho, ele saiu machucado no fim do primeiro tempo e a imagem era de preocupação, porque o Cicinho colocou a mão na parte de trás da coxa, não me lembro agora se é esquerda ou se é direita, e ele vai passar por exames, vai passar por uma avaliação do departamento médico, mas pelo que a gente até conhece de futebol, pelo jeito que ele saiu, dificilmente... Ele saiu de fato, né? Ele saiu com a mão no rosto. Eu fiquei com a sensação que ele estava chorando. Até porque ele também já é experiente e deve imaginar que quando deu aquela... Quando rasga, né, que é o termo que eles falam, de uma lesão muscular um pouco mais séria, o jogador mais experiente já sabe mais ou menos qual o tempo que ele vai ficar fora. E o quadrangular da Série C, ele é curto. Dia 11 já acaba, né? O último derby, o último jogo dessa fase é no dia 11 de outubro, ou seja, dia 9, mais um mês de competição. Então o Cicinho é dúvida para o jogo contra o Náutico. Se ele não tiver condições, o Lucas Justen, que foi titular contra a equipe do Tombense, também com a ausência do Cicinho e foi bem, entrou no segundo tempo no clássico contra a Ponte Preta, pode ser o titular da lateral direita. Uma atenção também com a situação do Alan Santos, né? Que deixou o campo não por uma questão de lesão ou de preocupação, mas ele foi dúvida durante praticamente toda a semana. Na quarta-feira participou do treino e confirmado para o jogo contra a Ponte, mas não foi bem, então também é algo que vai ser estudado pela comissão técnica do Guarani. A principal dúvida é o Cicinho. Se o Cicinho não tiver condições, o Lucas Justen deve ser o titular nesse duelo contra o Náutico, lá nos Aflitos, no sábado, às 5 da tarde. É isso, é um momento difícil, né, pro Guarani, né, Carlão, porque você tem que juntar
os cacos depois de uma derrota num derby que impacta, né, em relação à questão emocional. E tem também esse problema do Cicinho, que é um jogador experiente do time. Ainda bem que os jogos na Série C, eles são espaçados, né? Porque aí você tem tempo de recuperar e tem tempo, principalmente essa parte mental, né? Do Guarani voltar ali a uma situação de mais tranquilidade, mais felicidade, né? Se bem que não sei se é possível neste instante. Mas algumas coisas o Matheus vai ter que corrigir. Em primeiro lugar, a apatia do time, né? A apatia do time no sábado foi algo assim assustador. Porque o Guarani, tudo bem, não vinha de bons jogos, vinha de resultados conquistados, de objetivos conquistados, mas bons jogos não. Contra o Confiança, eu já tenho dito aqui, né? Jogou com 1 a menos no segundo tempo e não conseguiu matar a partida. E contra o Tombense quase que vai tudo por água abaixo, e contra a Ponte todo mundo viu o que aconteceu. Então, em primeiro lugar, um time mais aguerrido, um time mais competitivo. Um time que entenda que contra o Náutico é mais uma decisão, porque todos os times estão tratando os jogos como decisão. Né, o Hélio dos Anjos já está esbravejando um clima lá no Recife já de muita mobilização para esse jogo. Então, em primeiro lugar, um time mais aguerrido. Outra coisa, eu acho que a situação de Diego Torres e Isaac pode ser revista, né, num jogo fora de casa. Não sei se o Matheus vai apostar nos dois como dupla, né, um meio campo vulnerável, e a má produção, né, do Isaac e do Diego. Jogaram muito mal, não só contra a Ponte, mas parece que não encaixou, não deu liga, tirando aquele jogo contra o Ipiranga, em que eles foram bem. Os dois laterais foram neutralizados pela Ponte, é algo que o Matheus precisa corrigir com o Emerson e com o Cicinho, se não jogar o Cicinho justo, em que no segundo tempo até melhorou. O Guarani criou muito pouco contra a Ponte, mas o pouco que criou, o Justen teve participação lá, quando ele pega quase uma bola lá pelo alto. E o Cauã Jesus mal, talvez o Dentinho pode ser aí uma oportunidade, um jogo fora de casa, em que o Guarani vai sofrer muito, né? Defensivamente, o Dentinho pode ser aí uma válvula de escape, o Cauã não foi bem contra a Ponte. Então são algumas situações, mas em primeiro lugar, eu acho que a prioridade do Matheus é elevar o moral dessa rapaziada, colocar na cabeça desses caras que o jogo contra o Náutico é fundamental para a vida do Guarani dentro da Série C do Campeonato Brasileiro, e fazer um bom jogo, um jogo de equilíbrio, um jogo de superação lá no Recife. E aí, Fábio Scheibe, Guarani se prepara para enfrentar o Náutico. Se o Lucas Justen precisar ser utilizado e repetir a atuação que ele teve contra o Tombense, aí o Guarani fica mais tranquilo, porque aquele jogo teve um gol e uma assistência. Mas, de qualquer forma, a liderança e a experiência do Cicinho podem pesar, né, Fábio? O Matheus Costa vai ter que usar justamente, vai ser obrigado a fazer essa alteração, caso o Cicinho não tenha condições, né? O Lucas Justen mostrou um bom futebol justamente na última rodada da primeira fase, mas além do Lucas Justen no lugar do Cicinho, eu também faria outras modificações do Guarani. O Guarani, como eu disse anteriormente, não tem mostrado um bom futebol há tempos, e essa é a hora da verdade, a hora que o Guarani precisa dar uma resposta, né? Pelo que apresentou, ou melhor, pelo que não apresentou contra a Ponte Preta. É hora de mudança, sabendo que o Náutico vai impor uma pressão muito forte lá no Aflitos. Essa mudança no meio campo é necessária também, um time com mais pegada, né? O Isaac ali, junto com o Diego Torres, não tem essa formação mais defensiva, né? Essa formação mais de pegada. Eu acho que uma mudança no meio campo seria necessária para o Guarani também, e essa mudança do Cauã Jesus. O Dentinho deu uma boa resposta, apesar de não ter feito muito também no derby, mas anteriormente já deu uma boa resposta, e o Cauã Jesus acabou sendo anulado neste último jogo, né? E a entrada do David Braz também, o Alan Santos foi muito mal. O Alan Santos, que é capitão da equipe, né, mas acabou entrando de uma forma até de surpresa para todos, né, estava machucado, e o David Braz foi contratado justamente para dar essa experiência ao Guarani que tanto necessita. Então esse jogo contra o Náutico, que vai ser uma decisão para o Guarani, acaba sendo necessário essas mudanças. Para mim, na minha visão, David Braz teria que entrar para dar mais experiência. Ô Júlio, se você me permite, a gente recebeu algumas mensagens também de alguns torcedores perguntando sobre, ainda envolvendo a confusão, ontem nós não, no CBN Esportes, a gente não tinha o acesso à súmula ainda, né? Mas aí depois nós tivemos não só acesso à súmula, mas também ao relatório da delegada do jogo. O árbitro, o Marcelo de Lima Henrique, ele foi muito sucinto, né, na súmula, explicando aí o que aconteceu, as paralisações e tudo mais. No relatório da delegada do jogo, ela dá mais detalhes de tudo o que aconteceu. Aliás, chama atenção. E na hora ali da confusão a gente não percebeu, mas as ambulâncias, elas fizeram cerca de 6 viagens até o hospital de referência para encaminhar os feridos.
Então, olha o quanto que isso poderia ter impactado também no jogo. Ainda bem que o pessoal que cuida dessa questão de logística, né, conseguiu aí colocar mais ambulâncias no estádio Brinco de Ouro da Princesa, porque senão o jogo seria paralisado por um tempo ainda maior. Isso pode ocasionar problemas para o Guarani? Ainda é difícil a gente afirmar. Tudo isso que foi relatado em súmula vai passar para o STJD e aí o pessoal que cuida aí do Superior Tribunal de Justiça Desportiva vai avaliar se o clube tem responsabilidade ou não naquilo que foi relatado pelos profissionais que estavam inseridos nesse jogo. Então, para o torcedor do Guarani que está preocupado, ainda a gente não tem um parecer se isso vai ser julgado ou não, essa confusão no derby de número 211. Eu acho que é muito bom o Guarani, não só para escapar de punição, tá, gente? Mas é de bom tom o Guarani demonstrar publicamente, inclusive, que está ajudando nas investigações, cedendo as imagens para a polícia, para todo o processo de investigação para entender o que aconteceu, né? Ontem a IPTV fez uma série de entrevistas com a mãe do Luan Cerqueira, com os 2 amigos que o levaram, e dá a entender que, pelas versões da família, que ele estava lá torcendo pelo Guarani, e o amigo cita covardia, o amigo cita que frequenta o Brinco há 30 anos e nunca viu isso. Então, pro Guarani, esse posicionamento público de, estamos colaborando, estamos cooperando, estamos tentando entender o que aconteceu também, além de dar um suporte pro Luan, que o clube tem que fazer isso também, pode até pesar futuramente, caso o Guarani seja aí julgado pelo STJD, enfim, de qualquer maneira, o clube tem que se posicionar publicamente sobre tudo que está acontecendo. Não dá para ficar só com notinha não, viu, Guarani? Tem que mostrar o que está fazendo para o torcedor entender também os principais movimentos. 11h45, daqui a pouco a gente volta para falar da Ponte Preta. A Unimed Campinas entende que... Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia. Hora do vôlei, oferecimento Unimed Campinas, entende você como ninguém. IGA Atacado, há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. Após a disputa do Mundial de Vôlei Feminino, que terminou, né, no último final de semana, o Brasil ficou na 3ª colocação, começa na sexta-feira o Mundial Masculino de Vôlei. Os jogos de abertura do torneio, às 7 da manhã, a Filipinas encara a Tunísia e o Irã encara o Egito. O Brasil entra em quadra na primeira rodada no domingo, dia 14, às 10 horas da manhã, para enfrentar a China. O Brasil está no grupo H, ao lado de China, República Tcheca e Sérvia. Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja a sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa IPTV. CBN Esportes Campinas. Oferecimento Cortag, 30 anos. Com você, construindo o mundo.
11h48. Vamos lá com informações agora da Ponte Preta, meu caro Antônio Lupe. Júlio, a Ponte que foi a vencedora no derby de número 211 e nos bastidores, aqueles momentos que são divulgados pelo canal oficial do clube. Depois do jogo, o Marcelo Fernandes, o treinador, ele disse o seguinte para os jogadores no sábado: podem aproveitar hoje, mas abaixa a bola, hein? Abaixa a bola. A partir de segunda-feira já acabou a comemoração. Então ontem já não se fala mais em vitória no clássico lá no estádio Moisés Lucarelli. O assunto agora é o Brusque, próximo adversário da Macaca. Jogo domingo, 7h da noite, no estádio Moisés Lucarelli. E os jogadores pediram apoio da torcida para esse jogo, até porque a partir de agora, todos os jogos, eles são decisões para essas equipes que estão brigando por 2 vagas na Série B do ano que vem. O Marcelo Fernandes, ele não tem, assim, tantas dúvidas em relação ao que vai fazer para o jogo contra a equipe do Brusque, até certo ponto, né? Porque contra o Guarani, ele colocou ali um time mais ofensivo, né? O Lucas Cândido começou no banco, ele colocou o Bruno Lopes, colocou também o Gé. E o menino Toró, que foi o cara do derby. Acho que essa escalação deve ser a mesma que ele vai colocar contra o Brusque no duelo no Moisés Lucarelli. Lembrando que no encontro entre as duas equipes no primeiro turno, claro, tudo que ficou no primeiro turno já acabou, mas o Brusque veio aqui em Campinas e goleou a Macaca em pleno majestoso com o apoio da torcida. Então é um sinal de alerta. O Brusque que conseguiu a classificação aí na última rodada e que perdeu para o Náutico jogando como mandante na primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série C no quadrangular decisivo. Então é um Brusque que vem pressionadíssimo, precisando de ponto ou pontos para se reabilitar nessa fase decisiva, e a Ponte, que depois de uma vitória tão importante contra o Guarani no derby, se conseguir mais um resultado positivo, fica bem mais palpável essa condição de acesso, mas precisa vencer o jogo, conta com o apoio da torcida, e esse é o discurso. Não tem nada ganho depois da vitória contra a equipe do Guarani, é pensar no Brusque para conseguir mais uma vitória importante contra os catarinenses. Esse é o discurso. Agora tem a missão, né, Carlão, de transformar o discurso em algo prático, né? Muda a dinâmica completamente agora, né? A Ponte, ela, contra o Guarani, por tudo que estava sendo construído, ela não tinha, entre aspas, a responsabilidade do jogo, né? A bomba também, entre aspas, estava com o Guarani, e a Ponte conseguiu tirar proveito disso de alguma maneira, né? Conseguiu enfrentar todas as adversidades e saiu do brinco de ouro vencedor. Agora a dinâmica muda, ela tem a responsabilidade do jogo. Agora a euforia, ela precisa ser controlada. Acho que por parte da arquibancada não, o torcedor tem que celebrar, festejar e comparecer em bom número no domingo. Mas a euforia não pode atingir o grupo. E neste vídeo eu senti muita maturidade, sabe? Os jogadores falando de pezinho no chão, Marcelo Fernandes falando para baixar a bolinha. Foi um jogo importante, sim, uma vitória saborosa para o torcedor pontepretano, sim, só que acabou. Hoje o propósito é o Brusque, um time chato, em casa, em que a Ponte tem enfrentado dificuldades. A Ponte não fez bons jogos em 2025 dentro do estádio Moisés Lucarelli, e o Brusque vem para jogar atrás da linha da bola. A gente sabe que a escola do sul do país, ela é muito forte, principalmente quando ela precisa jogar defensivamente, e o Brusque também precisa pontuar, porque senão pode se despedir do campeonato ou se aproximar, né, de uma eliminação. Então é um jogo duríssimo, ainda bem para a Ponte que também tem esse espaço, né, entre uma rodada e outra, porque dá para recuperar jogador. O elenco da Ponte é curto, né? O Marcelo tem poucas alternativas para mudar um jogo, por exemplo, né? Ele usou muita molecada no banco de reservas no derby. Será que esses garotos estão prontos? Eu acho que ainda não. Então o Marcelo tem poucas fichas, né, para gastar durante uma partida. Então um jogo pesado, um jogo complicado, em que a Ponte vai ter que ter uma dinâmica bem diferente do que foi contra o Guarani, para continuar com esse espírito de guerra, de luta, para conquistar uma vitória. Sabe quem foi pro Brusque? Quem? Johnny Lucas. Johnny Lucas, volante. Que não jogou, né, na Ponte. Não, Ele fez parte do elenco, mas ele não entrou em campo. Não entrou em campo. É isso. Fábio, uma vitória contra o Brusque no domingo, eu acho que encaminha muito bem a situação da Ponte, né? Você abre 6 pontos.
com uma meta de fazer 10, 11 pontos, pode ser um caminho bem interessante, hein, Fábio? Ah, sem dúvida, Julio, jogando em casa ainda, né? A Ponte Preta tem totais condições de conseguir a vitória contra esse adversário que no primeiro turno, como vocês disseram, deu uma sapecada na Ponte aí, é verdade que era outro campeonato, mas tem que ficar esperto também com essa situação, e a Ponte tem que vencer esse estigma, né, de quando tem que propor o jogo, quando tem que criar as jogadas, realmente fazer do Moisés Lucarelli um assalponte. Fala isso desde o Campeonato Paulista, né, que a Ponte tem dificuldades para encontrar essa formação de jogo, né, quando joga em casa, né, de propor o jogo, de vencer as partidas com mais tranquilidade, né, e agora eu não consigo ver a Ponte fazendo um jogo de tanta excelência contra o Guarani no último final de semana no Brinco de Ouro e não conseguir jogar da mesma forma contra o Brusque, né, sabendo que uma vitória já dá passos grandes aí rumo à classificação. Então é equilibrar essa desarmonia entre esses jogos, né, entre um jogo grande e esse jogo em casa, e fazer com que a vitória se torne fundamental para a Ponte aí no rumo ao acesso do próximo ano da Série B. O Chaib citou essa questão do Brusque vir a Campinas para jogar fechado, mas eu acredito que a derrota em casa pro Náutico, não pode. Eu acho que eles não vão vir tão retrancados assim, eu imagino. O Brusque, só que assim, o Brusque, a gente falou isso antes do campeonato do quadrangular começar. O Brusque é melhor visitante do que mandante. Sim. Ele era o quinto ou quarto pior mandante da primeira fase, mas é um dos melhores visitantes, assim como a Ponte. E aliás, isso é uma dinâmica da Série C, né? Até pelas equipes serem limitadas, né? É um campeonato nivelado por baixo e por isso quem defende tem até uma certa vantagem, digamos assim. E outra coisa, falando do elenco curto, a Ponte, ela tá aquela coisa no limite, cara. A euforia pela vitória, sim, mas a Ponte, se ela perder determinados jogadores, ela pode comprometer a sequência dela. Se ela perde um Elvis, por exemplo, e que tá tendo uma sequência pesada, ela se complica demais, porque o Elvis hoje ele se tornou a Ponte Preta, né? Em todos os aspectos. Não só a importância dele dentro de campo, pela qualidade técnica, pela liderança dele, mas fora de campo também. Hoje é um cara em que o jogador confia nele. Ele é o treinador, ele é o presidente. Hoje ele manda na Ponte, mas no melhor dos sentidos. Até por estas imagens dos bastidores, né? A gente percebe que os jogadores têm muito apreço pelo Elvis, tem muito respeito pela figura do Elvis, não só como atleta, mas pelo um cara significativo dentro do grupo. Se perde um cara desse por uma lesão muscular, meu Deus do céu, o próprio Gé. O Gé hoje ele tem uma importância, contra o Guarani tudo bem, ele ficou marcado pelos gols perdidos, mas ele fez uma baita partida. Ele incomodou todos os zagueiros do Guarani, ele foi um inferno, ele é muito chato de se marcar, então é um jogador importantíssimo. E a Ponte não tem valores hoje, né? Eu acabei de falar, você vai usar, com todo respeito, Gustavo Teles, menino Matheus, tem Miguel que ficou no banco, Pedrinho, mas são jogadores que estão num processo de formação e só estão sendo utilizados, estão sendo levados para os jogos, porque a Ponte não tem um elenco robusto. Todo mundo saiu, todo mundo foi embora. Então quem ficou aí, ficou realmente para guerrear, ficou aí para representar e estão representando, só que é um elenco curto. Se a Ponte perder esses protagonistas, ela pode comprometer a campanha dela. Por isso eu acho que a gente não sabe muito sobre os bastidores, mas eu acho que o Elvis nem treina. Nem pode treinar, né? O Elvis é só recuperar, concentrar e jogar. Porque se perde um cara desse aí por uma lesão muscular, meu Deus do céu, o trabalho do Marcelo Fernandes pode naufragar, esse trabalho de acesso. Porque o Elvis representa demais pra Ponte hoje. Eu falo do Elvis até em virtude da condição física dele. É um cara que ele precisa ser preservado, porque hoje ele é muito mais que um jogador hoje pra Ponte Preta. O Elvis no jogo contra o Guarani, ele ficou impaciente porque o Marcelo demorou um pouco pra tirar. Nossa, ele tava desesperado. E em alguns momentos eu vi ele colocando a mão na coxa. O departamento médico da Ponte não falou nada, a Ponte também não. Mas eu tava até comentando, né, com você, com o Heitor aqui do GE, pra gente ficar ele correu uma barbaridade, cara. Essa relação do Elvis. Mas acredito que era desgaste mesmo, cansaço, porque... Até também voltando ao bastidor, ele disse, né? A gente, os jogadores de ataque, ele, Bruno, Toró, Gélis, vão correr muito pra ajudar ali o sistema defensivo. Então pode ser que ele tenha cansado no jogo. Só que tá naquele limite, né, Lupe? A Ponte, ela tem 11 titulares. Qual que é a substituição, assim, confiável que o Marcelo tem? Se estiver vencendo o jogo e quiser segurar, tem o Lucas Cândido, que é uma substituição confiável. Talvez o Edson tá chegando, foi bem contra o Londrina, pode ser uma substituição confiável. Agora, o Diego Tavares, com todo respeito, não é uma substituição confiável.
né? Sai o Bruno Lopes, por exemplo, não sei se o Diego vai ter a força do Bruno, né? O Bruno tem jogado bem, o Bruno contra o Guarani foi muito bem. Sai o Toró, entra o Diego. Não sei se ele vai ter essa capacidade, essa força para substituir o Toró. Então, hoje a Ponte é um time de 11 titulares bons, né? Que tem correspondido, mas de 2, 3 reservas, né? Confiáveis, eu digo. Então, por isso, tá no limite. Se ela perder um jogador titular, por lesão, eu digo, né? Suspensão, claro. Se ela perder um jogador titular, ela se complica demais. Maravilha, só mandar aqui o último abraço para a galera aqui, o Roberto de Hortolândia, bom dia guerreiros, se Ponte e Guarani vencerem, tem possibilidade das duas equipes irem para a Série B? Sim, se os dois times estiverem, viu Roberto, no G2 do grupo, teremos 2 acessos aqui em Campinas. E abraço aqui pro Antônio do Jardim Boa Esperança. A Ponte tinha um técnico medroso, retranqueiro e covarde, por isso não criava nada. Marcelo tirou aquele time de toque pro lado e colocou um padrão. Elogiando aqui o Marcelo Fernandes. Rodrigo de Cosmópolis, Geron pode perder os gols. Fizeram falta, uma bola perdida pode custar a temporada. Fala pessoal, a Ponte foi punida no derby por muito menos. Um abraço, Márcio Guilherme. Bom dia, amigos da CBN. Permita-me discordar dos cavaleiros. Se Ponte e Náutico vencer, ainda teremos 2 confrontos direto entre os dois. Dá pra chegar, mas tem que jogar mais bola. Abraços, JP de Moraes. É a galera participando aqui. É isso aí, os confrontos diretos podem ajudar mesmo. Tá, o JP não, a gente ninguém tá falando que já subiram, né? Mas uma vitória do Náutico e da Ponte, os dois ficam numa vantagem, mas que o Guarani e o Brusque, eles vão se enfrentar, eles vão enfrentar essas equipes vencedoras também, tem condições. Meio-dia, 4 horas tem Arena, amanhã estamos de volta às 11 horas aqui com o CBN Esportes. Grande abraço a todos.